Aedes aegypti, a dengue, a chikungunya e o zika. As origens dos mosquitos, desenvolvimento, tempo de vida adulta, tipo de alimentação, a transmissão do vírus, sintomas e tratamentos. Boa noite. Além disso, veremos também os tipos de alimentação e as diferenças entre o macho e a fêmea do mosquito. Boa noite, agora com você, Amanda. Boa noite a todos. O Aedes aegypti é originário do Egito. A dispersão pelo mundo ocorreu da África, primeiro da costa leste do continente para as Américas e depois da costa oeste para a Ásia. Algumas teorias indicam que o Aedes aegypti tenha se migrado da África para o continente americano por embarcações que aportaram no Brasil para o tráfico de escravos. Há registro da ocorrência da doença em Curitiba no final do século XIX e em Niterói no início do século XX. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico que vive dentro ou ao redor dos domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas com estabelecimentos comerciais, escolas, igrejas, por exemplo. Tem hábitos preferencialmente diurnos e alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer, mas ele pode também picar à noite. Por ele ser um mosquito que vive perto do homem, sua presença é mais comum em áreas urbanas e a infestação é mais intensa em regiões com alta densidade populacional, principalmente em espaços urbanos com ocupação desordenada, onde as fêmeas têm mais oportunidades para alimentações e se dispõem de mais criadouros para desovar. A infestação do mosquito é sempre mais intensa no verão, em função da elevação da temperatura e da intensificação de chuvas, fatores que propiciam a inclusão de ovos do mosquito. Para evitar essa situação, é preciso adotar medidas permanentes para o controle do vetor. Durante todo o ano, a partir de ações preventivas de eliminação de focos do vetor, como o mosquito tem hábitos domésticos, essa ação depende sobretudo do empenho da população. Pesquisas realizadas em campo indicam que grandes reservatórios como caixa d'água, galões de túneis, muito utilizados para armazenamento de água, para uso doméstico em locais dotados de infraestrutura urbana precária, são os criadouros que mais produzem Aedes aegypti. Sendo assim, ele é o mais perigoso. Isso não significa que a população possa descuidar da atenção a pequenos reservatórios, como vasos de plantas, calhas entupidas, garrafas, lixo a céu aberto, bandejas de ar-condicionado, postos de elevador e entre outros. O Aedes aegypti coloca seus ovos preferencialmente nas paredes dos criadouros, com água limpa e parada, bem próximo à superfície da água. Daí a importância de lavar com escova ou palha de aço as paredes dos recipientes que não podem ser eliminados, onde o ovo pode permanecer grudado. Mas como ele se desenvolve? Isso a gente vai ver a seguir. O mosquito se desenvolve através de metamorfose completa e o ciclo de vida do Aedes aegypti compreende em 4 fases: ovo, larva, 4 estágios lavatórios, polpa e adulto. Os ovos de Aedes aegypti medem aproximadamente 1 milímetro de comprimento. O contorno no alongado e fusiforme são depositados pela fêmea individualmente nas paredes internas dos depósitos, que servem como criadouros próximos à superfície da água no momento. Postura: ovos são brancos, rapidamente adquirem a cor negra, brilhante. A fecundação se dá durante a postura e o desenvolvimento do embrião se completa em 48 horas em condições favoráveis de umidade e temperatura. Uma vez completa do embrionário, os ovos são capazes de resistir a longos períodos de desencação que podem prolongar-se mais de 1 ano, já observada a eclosão de ovos com até 45 dias, quando colocados em contato com a água. A capacidade de resistência dos ovos Aedes aegypti à dessecação é um sério. Esta condição
permite que os ovos sejam transportados transportados distâncias em recipientes secos, tornando-se assim o principal meio de dispersão do inseto, dispersão passiva. Como a Aedes aegypti é um inseto holometabólico, a fase larvária é um período de alimentação e crescimento. As larvas passam a maior parte do tempo alimentando-se principalmente de material orgânico acumulado nas paredes e no fundo dos depósitos. As larvas possuem 4 estágios evolutivos. A duração da fase larvária depende da temperatura, disponibilidade de alimento e densidade das larvas no criadouro. Em condições ótimas, o período entre a eclosão e a pupação pode não exceder a 5 dias. Contudo, em baixa temperatura e escassez de alimento, o quarto estágio larvário pode prolongar. As pulpas não se alimentam, e nesta fase ocorre a metamorfose do estágio da larva para o adulto. Quando inativa, se mantém na superfície da água, flutuando, o que facilita a emergência do inseto adulto. O estágio pulpal dura geralmente de 2 a 3 dias. A pulpa é dividida em cefalotórax e abdômen. A cabeça e o tórax são unidos, constituindo a porção chamada cefalotórax, o que dá à pulpa, vista de lado, a aparência de uma vírgula. A pulpa tem um par de tubos respiratórios, ou trompetas, que atravessam a água e permitem a respiração. Na fase adulta, já formado o mosquito, macho e fêmea alimentam-se de néctar e sucos vegetais, até a fase de acasalamento. Uma única inseminação é suficiente para fecundar todos os ovos que a fêmea vem a produzir durante a vida. A partir daí, a fêmea necessita de sangue para a maturação dos ovos. A busca por esse alimento ocorre geralmente durante o dia, nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer. Em regiões tropicais como o Brasil, o fato de ocorrerem chuvas frequentes aumenta significativamente o número de mosquitos. Aedes aegypti podem permanecer vivos em laboratório durante meses, mas na natureza vivem em média a 30 e 35 dias, com uma mortalidade diária de 10%. A metade dos mosquitos morre durante a primeira semana de vida e 95% durante o mês, o primeiro mês. Para a Ásia. O vírus da dengue teve suas origens na selva, evoluindo de um mosquito com um vírus capaz de causar doença em primatas e humanos. O vírus chikungunya teve sua primeira epidemia documentada na Tanzânia. Em 1947, foi identificado entre os primatas da floresta de Zika um vírus transmitido por meio de relação sexual e principalmente pela picada de mosquitos irmãos do nosso velho conhecido Aedes aegypti, muito parecido com o que transmite a dengue ou a febre amarela, e que agora também transmite o Zika vírus. Do vírus no mosquito. Quando o vírus circula no sangue de uma pessoa em viriema, geralmente um dia antes do aparecimento da febre, até o 6º dia da doença, é ingerido pela fêmea do mosquito durante o repasto. O vírus infecta o mosquito após um período de 8 a 12 dias de incubação. Pode ser Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, a dengue, zika e chikungunya são doenças que apresentam alguns sintomas semelhantes, o que podem dificultar o diagnóstico. O Aedes pica o ser humano porque no nosso sangue existe uma substância chamada ferroglobulina,
que serve para amadurecer seus ovos. Sem isso, eles nascem inférteis. A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à morte. Normalmente, a primeira manifestação de dengue é a febre alta, de 39 a 40 graus, de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor nos olhos, erupção e coceira na pele. Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns. Na fase febril inicial da doença, pode ser difícil diferenciá-la. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, entre outros sintomas. Para a dengue, o tratamento é feito para aliviar os sintomas. Quando aparecer sintomas, o importante é procurar um serviço de saúde mais próximo, fazer repouso e ingerir bastante líquido. Importante não tomar medicamentos por conta própria. Os principais sintomas da chikungunya são febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Não é possível ter chikungunya mais de uma vez. Depois de infectada, a pessoa fica imune pelo resto da vida. Os sintomas iniciam entre 2 e 12 dias após a picada do mosquito. O mosquito adquire o vírus CHIKV ao picar uma pessoa infectada durante o período em que o vírus está presente no organismo infectado. Cerca de 30% dos casos não apresentam sintomas. Não existe vacina ou tratamento específico para o chikungunya. Os sintomas são tratados com medicação para a febre, paracetamol, e as dores articulares anti-inflamatórias. Não é recomendado usar o ácido acetil salicílico, AAS, devido ao risco de hemorragia. Recomenda-se repouso absoluto ao paciente, que deve beber líquido em abundância. Sintomas do Zika vírus. Cerca de 80% das pessoas infectadas pelo vírus Zika não desenvolvem manifestações clínicas. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Outros sintomas menos frequentes são inchaços no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. No geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. No entanto, a dor nas articulações pode persistir por aproximadamente um mês. Formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem, podem excepcionalmente evoluir para óbito, como identificado no mês de novembro de 2015, pela primeira vez na história. Ao observar o aparecimento de sinais e sintomas de infecção por vírus Zika, busque um serviço de saúde para atendimento caso necessário. Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika. Também não há vacina contra o vírus. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos é baseado no uso de acetaminofeno, paracetamol, ou de pirona para o controle da febre e manejo da dor. No caso de erupções pruriginosas, os antihistamínicos podem ser considerados. Não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico, AAS, e outros anti-inflamatórios em função do risco aumentado de complicações hemorrágicas, descritas nas infecções por flavírus. Os casos suspeitos devem ser tratados como dengue, devido à sua maior frequência e gravidade conhecida. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Prevenção e proteção. Utilize telas em janelas e portas. Use roupas compridas, calças e blusas. E ao se vestir com roupas que deixem o corpo muito exposto, usar sempre repelente. Fique
preferencialmente em locais com telas de proteção, mosquiteiro ou barreiras disponíveis. Alguns cuidados. Caso observe aparecimento de manchas vermelhas na pele, olhos amarelados ou febre, busque um serviço de saúde para atendimento. Não tome qualquer medicamento por conta própria. Procure orientação sobre planejamento reprodutivos e quais são os métodos contraceptivos. Nas unidades básicas de saúde, algumas informações. Utilize informações de sites institucionais como o Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais de saúde. Se deseja engravidar, busque orientação médica de um profissional. Tire todas as suas dúvidas para avaliar e tomar uma decisão. Se não deseja engravidar, busque orientação médica sobre os métodos e os contraceptivos. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa, perto do homem, com hábitos diurnos. O mosquito se alimenta do sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura dos ovos das fêmeas. Os ovos são colocados e distribuídos por diversos criadouros. Em menos de 15 minutos é possível fazer uma varredura em casa e acabar com os recipientes de águas parada. Ambiente propício para a propiciação de Aedes aegypti. Veja as principais orientações. Cuidados dentro das casas e apartamentos. Aqui eu vou falar alguns tópicos sobre. Tampe bem os túneis, as caixas d'água. Mantenha as calhas sempre limpas, deixe garrafas sempre viradas de cabeça para baixo, mantenha as lixeiras limpas, deixe ralos limpos também e as telinhas que ficam neles também é bom sempre deixar limpo. Limpe semanalmente pratos e vasos com plantas, com areia embaixo assim. Limpe com escova ou bucha os potes dos animais, se você tiver algum cachorro, gato, coisa do tipo, é sempre bom limpar. Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa, que também é muito importante. Agora, áreas externas de casas e condomínios. Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas e de hidromassagem. Limpe ralos e canaletas externas. Atenção com a bromélia, babosa e outras plantas que podem acumular água. Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas para evitar a formação de poças de água. Verifique instalações de salão, de festas e banheiros e copa. Denuncie focos de Aedes aegypti. Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos moradores, como em terrenos baldios ou onde tem lixo acumulado na rua, a Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade deve ser acionada para remover os possíveis criadouros. Então, galera, sempre entrar em contato aí e não deixar passar, viu? Tchau, tchau. Quer ficar longe do Aedes aegypti? O mosquito transmite dengue, chikungunya e vírus Zika. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o registro da vacina contra a dengue produzida pela Sanofi. Na prática, fica comprovado a segurança e a eficácia da vacina.
Com isso, a empresa poderá comercializar a dengue vacina, que já tinha sido aprovada no México e nas Filipinas. No entanto, de acordo com a Reuters, essa é a primeira vacina contra a doença a ser aprovada no Brasil. A vacina é considerada eficaz na prevenção dos 4 tipos de dengue e poderá ser aplicada em pessoas de 9 a 45 anos, segundo o comunicado divulgado pelo laboratório. Portanto, a Anvisa alerta que a vacina não vai proteger contra o vírus chikungunya e zika, transmitido pelo mesmo vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti. Por hoje só. Fiquem agora com a programação da nossa emissora. Tenha uma boa noite. Ah, moleque, segura a emoção, você edita essa parte. É nóis. Adulto. Pô, tava bom, hein? Vai, agora tá.